Olá, Olá, pessoal. Vou resolver aqui a questão número um da prova AP2 da disciplina de Métodos Quantitativos 2, que caiu em 2025, semestre passado, em 2025 2. Beleza? Vamos lá então. Essa é a questão. Eu já copiei ela aqui para a área de trabalho, tá? Então tá aí, ó, a resolução da AP2. Métodos quantitativos 2 de 2025, beleza? Então já peguei aquela tabela que estava aqui no PDF, né? E transferi para cá, já digitando os valores. Daí a gente vai precisar completar, né, essa tabela aqui, o quadro, né, como quero chamar, com três colunas. O valor de x vezes y, na última linha a gente vai precisar do somatório aqui, ok? Os valores de x ao quadrado, a variável x que é o número de peças ao quadrado, e os valores também de y ao quadrado, né? Se tratando de correlação e regressão, sempre você vai completar a tabela com esses dados aí, essas informações. Aqui, o enunciado está pedindo para calcular o chamado erro padrão, ok? Aí, eu vou mostrar aqui que está na aula 17, também estou com o PDF dela aqui, ó. Regressão e intervalos de previsão. Tá? Então, essa aula 17 aqui está lá na plataforma que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Okay? Bom, apresentar os coeficientes de determinação, o erro padrão da estimativa, que é o que a questão está pedindo, e os quais são medidos utilizando entre correlação e regressão. Tá? Então é isso aqui que a gente vai trabalhar. Bom, vou tentar ir direto aqui para o tema. Tem coisas aqui de variável explicada, variável não explicada, variação total. Depois é importante dar uma olhada aqui nessa parte da aula, tá? E essa aqui, a variável não explicada, tá? Deixa eu até... Essa parte aqui de variação não explicada, que é cada informação yi menos o y chapéu ao quadrado, que vai ser, a gente vai fazer o somatório disso aí, né, para poder calcular. Porque a fórmula para, deixa eu ver lá embaixo, tá? Esse aqui é o R também, que é para coeficiente de correlação, tá? É bacana também saber essa fórmula, mas nessa questão a gente não vai usar essa fórmula aqui não. Para essa questão a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Tá? O que ela diz? Que o erro padrão, né, da estimativa, o S chamado de SE aqui, erro padrão da estimativa, é a raiz quadrada do somatório da variação não explicada, né, que é yi menos yi chapéu ao quadrado, né, cada um desses valores ao quadrado faz o somatório dividido pelo n menos 2. E aí tira a raiz quadrada disso. Tá? Então, aqui, para calcular o erro padrão da estimativa, seria essa fórmula. Para usar essa fórmula, a gente vai precisar de outros complementos lá, além dessas três colunas que eu coloquei aqui na tabela. Tá? A gente vai precisar calcular o yi, que é a média menos cada valor projetado. Para calcular o yi, a gente precisa da equação de regressão. Tá? Então, aqui dá um pouco de trabalho. Mas tem uma fórmula alternativa aqui, que é essa que nós vamos utilizar para poder calcular o nosso erro padrão da estimativa. Vou até colar lá na nossa área de trabalho, essa fórmula que a gente vai usar. Não, daqui a pouco eu pego ela. Tá? Essa fórmula. Mas para usar essa fórmula, a gente precisa do B, tá? Somatório de y ao quadrado a gente vai ter lá, a gente vai precisar do M também. Onde é que está essa fórmula desse B e desse N? Vamos lá.
Se eu acho ela aqui na aula 17. Eu acho que já passou lá em cima essa fórmula do B e do N. Tá? Não está aqui. Deixa eu ver se passou lá em cima. Lá. São fórmulas grandes, né? Então, eu acho que não está aqui nessa aula a fórmula do B e do N. Mas eu tenho essa fórmula aqui, tá? E daqui a pouco eu transcrevo lá no nosso conteúdo. Vamos voltar na questão. Então, inicialmente, o que a gente precisa? Né? Completar esses valores na tabela. Então, vou abrir aqui a calculadora para nós fazermos juntos aqui. Tá? A primeira é x vezes y, basta multiplicar cada valor do x pelo seu correspondente y. Tá? Então, aqui, por exemplo, 412 vezes, né, 17.784. Lembrando que na hora de escrever, a gente coloca o pontinho aqui para separar as classes, né, números, milhares, as classes, as centenas, unidades e tal, mas na calculadora a gente coloca direto o número, tá? Sem o pontinho. O pontinho da calculadora aqui é vírgula, então vai dar erro. Quanto que é isso? 7 milhões, né? Aqui a vírgula é o separador de ordem, né? O resultado ali, 7.327.008. Ok? Então, vamos lá. Esse valor aqui. 7. Vou fazer só alguns aqui para poder mostrar, tá, pessoal? Pronto. 461 vezes 28.745. Vai dar lá 13.251.445. Então, 13.251.445. Ok. Seria agora x quadrado. Vou fazer um x quadrado aqui só para poder pegar o esquema do x quadrado. Ó. 412, x quadrado tem a teclinha aqui, né, do ao quadrado, igual a 169.744. Nessa questão, o que dá muito grande são os valores de y ao quadrado, 17.000, 65.069. O maior valor é esse, ó, por exemplo, 65.628 ao quadrado. É um valor muito grande. Ó. 4, deixa eu ver, 1.000 milhões bilhões, 4.307.034.384. Então, veja que essa linha aqui do 65.628 ao quadrado é um valor muito grande, né? Então, aqui, né? 4 milhões, bilhões, 307.000. Deixa eu pagar isso aqui. 307.034 e 384. Então tem que preencher cada valor, que é só preencher alguns valores aqui aleatórios, né? A gente vai precisar somar isso tudo aí. Mas na verdade, eu já completei essa tabela para poder agilizar aqui a gravação da resolução. Tá bom, pessoal? Eu vou pegar lá já a tabela completa e vou colá-la aqui já certinho para poder agilizar o nosso procedimento aqui de solução da questão, ok? Já trouxe ela aqui
completinha, já resolvidinho. Beleza? Vou deixar ela aqui para a gente consultar. Ok. Show de bola. Beleza. E vamos pegar também as fórmulas que nós vamos usar. Então, a fórmula do y, deixa eu até pegar lá na aula 17, a fórmula da variação do erro padrão, né? Onde é que ele está? Lá embaixo, né? Aqui. Seria esse, né? Mas é melhor usar essa formulinha aqui, ó. Vamos pegar ela. Já vamos colar ela aqui também, no nosso material. Deixa para cá ficar meio grande. Diminuímos aqui da forma. Beleza? Aí nessa fórmula, a gente vai precisar do B e do M. A fórmula do B eu vou escrever aqui, tá? Que está na parte de equação de regressão. Ó, a fórmula do B é assim: B é igual a y barra menos m vezes x barra. No caso aqui, pessoal, o que é o y barra? Né? É a média de y. É o somatório dos valores de y dividido pelo n. O n nesse nosso problema, ele é 12, tá? Porque são 12 pares. Ó. Cada 412, 17.784, 461, 28.745, cada valor de x e y aqui, ó, forma um par. Nesse problema, nós temos 12 pares, então nosso n será igual a 12. Ok? Beleza. O x barra é a média de x, que é somatório do x dividido por n. Tá? Aqui a gente pode até calcular, né? Na verdade. Ó. Daqui a pouco a gente calcula, né? Vamos para o m. O m já é uma fórmula um pouco maior. Quem é o m? Até na prova aqui, acho que tem a fórmula do m. Ó. Deixa eu voltar aqui na prova para mostrar. Ó. O colega que disponibilizou essa fórmula, essa prova, ele até colocou a fórmula do n aqui, tá? É n vezes xy menos x, na verdade é menos xy, menos somatório de x vezes somatório de y, sobre n vezes somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá, como que é a fórmula? Para poder, falando assim fica meio complicado, né? Porque ela é grande mesmo, tá? Ela é uma fração, tá? O que tem na parte de cima da fração? N vezes somatório de xy. Beleza? Menos somatório de x vezes somatório de y. Ok? Essa é a parte de cima. Na parte de baixo, esse pontinho aqui é vezes, tá? Esse aqui é vezes, esse aqui é vezes, somatório de x, y, que a gente já tem aqui, ó, 149, 321, 816. Até que eu esqueci de um pontinho aqui, vou até colocar ali, pontinho aqui, ó. É 149.321.000
836, beleza? Vamos lá. E na parte de baixo do M aqui é o quê? N que multiplica somatório de x ao quadrado menos, parênteses, somatório de x elevado ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular esse M aqui. Vamos pela ordem, né? Para calcular o B, a gente precisa do y barra, do M e do x barra. Deixa eu mudar a cor aqui, para ficar mais didático. Quem é o somatório do nosso y? O somatório de y é somatório de y dos lucros, 414.544. Então, 414.544 dividido pelo nosso n, que é 12. Tá? E a média do x, somatório de x aqui, ó, 3.806 dividido por 12. Então, 3.806 dividido por 12. Beleza? Quanto é que dá isso aqui? Ó. O y barra vai ser igual a... Vamos pegar a calculadora aqui para a gente poder fazer. 414, né? 544 dividido por 12. Olha lá. 34.545,33333, na dízima periódica aqui. Então, quem é o nosso y bar, a média de y? 34.000. 545, né? Vírgula 333. Beleza? Vamos deixar aqui todos esses elementos com 3 casas decimais. Beleza? Ok, então esse aqui é o nosso y bar. Vou marcar aqui. Deixa aí que a gente vai usar aí, beleza? O x bar. Vamos pegar a calculadora e dividir. 3.806 por 12. 317,16666, né? Então, o nosso x bar é igual a 317,167, né? Aproximadamente, aqui, ó, colocando 3 casas decimais. Ok? Muito bem. Tá. Agora, para calcular o B, a gente ainda precisa do M. Vamos calcular o M aqui. Tá? O M. Deixa eu só tentar organizar isso aqui. Ficou meio bagunçado, né, pessoal? Ó. Trazer esse... Eu acho que eu peguei coisa demais aqui, né? Mais organizadinho. Tá. Aqui, ó. Vou poder organizar a casa aqui. Isso aqui deu igual a 317,167. Então, vou apagar esse aqui que ficou sobrando aqui.
Então, organizar melhor as coisas, as contas. Ficou muito zoado o negócio, né? Aqui é o nosso y barra, beleza? E aqui o nosso x barra. Ok. Agora vamos calcular aqui o m. Vamos fazer melhor, né? Já que eu estou organizando, tem a possibilidade aqui de arrastar as coisas para um lado e para o outro, né? E aí fica melhor, né? Vamos então agora pela ordem aqui calcular o m, beleza? Bom, o m então, deixa eu voltar aqui para o verde, que o verde é para fazer as contas, tá? Acho que não vai caber aqui na frente, não. Vamos já começar embaixo, ó. M é igual a n, que é 12, vezes o somatório de xy. O que é o somatório de xy? Ó, somatório de xy, 149, 321, 836. Então, 12 vezes 149.321.836, tá? Menos somatório de x, 3.806, vezes o somatório de y. O somatório de y, 17 milhões, bilhões, né? Ali, 391 milhões, número bem grande que deu ali, 324.252, tá? Isso tudo sobre n, que é 12, vezes somatório de x ao quadrado. O x ao quadrado é essa terceira coluna aqui, ó. Somatório de x ao quadrado, 1.652.648. 12 vezes. Deixa eu voltar para esse nome. 12 vezes 1.652.648, certo? Menos o somatório de x ao quadrado, ou seja, 3.806 elevado ao quadrado. Okay? Tá. Como resolver isso aqui de uma vez só na calculadora? O que a gente pode fazer é assim, ó, associar com parênteses, tá, pessoal? Colocar essa parte aqui em parênteses. Eu vou fazer por etapas que eu acho que vai ser melhor, tá? Resolver essa parte de cima, depois a parte de baixo, ok? Então vamos lá. Resolver separado aqui. Então, como é que fica a parte de cima ali do nosso cálculo? Ligar aqui a calculadora. 12 vezes 149.321.836. Quanto é que dá isso? É esse número aí. Não precisa copiar esse número não, tá? A gente já vai colocar menos o que está aqui na frente. Menos o 3.806 vezes esse valor grandão aqui. Tá certo isso? Tem coisa errada aqui, gente. Não é somatório de x vezes somatório de y. Somatório de y não é esse valor aqui. Calma aí, última forma. O somatório de y é 414.544. Essa parte aqui da fórmula. Não é esse valor grandão aqui não, tá? Esse valor grandão vai entrar depois, numa outra conta. Última forma aqui, vamos corrigir essa parte. Não é esse número que vai entrar aqui, ok? Um número menor aqui. Aqui é vezes 414.544.
544. Eu bem que eu vi a tempo aqui para corrigir. Beleza? Ok. Vamos voltar lá na calculadora. Então, a gente fez certo aqui até agora, que a gente multiplicou 12.000 vezes 149, 12.000 não, 12, que é o N, vezes o X, o somatório de XY. Agora a gente vai fazer somatório de X vezes somatório de Y. Então, o que a gente pode fazer? Esse valor que está na calculadora, menos, aí vai aparecer o ANS menos, tá vendo? Ou seja, que está aqui na tela, menos a conta que a gente vai fazer agora. Vamos colocar parênteses. Aqui, ó. 806 vezes 414.544. Fecha parênteses, igual a... Então, a parte de cima ali deu 214 milhões, né? 107.568. Então, vamos lá. O que deu aqui na parte de cima da nossa conta? 214, o que a gente acabou de achar na calculadora. 107, não é isso? Vou voltar lá na calculadora rapidamente. 107.568. Beleza. Dividido por... Vamos ver quanto é que vai dar a parte de baixo ali da conta. Vamos lá. Voltando aqui na calculadora. Calma aí, calculadora. Isso. 12. Volta aqui na calculadora. 12 vezes o somatório de x ao quadrado. 1.652.648. Igual a... esse número aí. Menos 3.806, tá? Que é o somatório de x elevado ao quadrado. 3.806 ao quadrado. Quanto é que dá isso? 5.346.140. Vamos colocar aqui na nossa conta isso aí. Okay? Ó. 346, 140. A gente vai dividir agora 214 por esses 5 milhões aqui. Vamos voltar na calculadora. Tá aqui na calculadora. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não está aparecendo mais aquela tela grande dela. Aqui, pessoal, o que a gente faz? Ó, digita aquele valor ali, ó, 214. Peraí. 214. Oh, meu pai. Aqui, achei. Vou voltar aqui para isso. Beleza. Ó, eu quero fazer 214.000. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse som aqui. 214, 107. Tá. Deixa eu sair aqui da calculadora e vou abrir ela de novo. Só um instantinho, que deu um BOzinho na calculadora.
Ok. Vamos ver se dá certo agora. Acho que agora vai. Ó, então, é 214.107.568 dividido por 5.346.140. Ok? Essa conta aqui que a gente está fazendo. Ó. Aqui, beleza? Quanto é que dá isso? 40, vírgula. Né? Aquele pontinho ali é vírgula, tá, pessoal? 0,49,00134. Então, a gente pode dizer que o nosso, colocando aí 3 casas decimais, né? 40,049. Esse é o nosso M, beleza? Então, vamos lá. Nosso M, portanto, é igual a 40,049. Esse é um valor importante, né? Vamos deixar ele aqui. Deixa eu assinalar os valores importantes que nós vamos usar. Um marca-texto aqui, tá? A gente vai usar esse, nós vamos usar o X barra, ok? Nós vamos usar também o Y barra, para calcular o B, né? Tudo isso para calcular o B aqui. A gente vai precisar do B aqui na fórmula, tá? Vamos lá, vamos calcular o B aqui nesse espaço que ficou aqui. Quem é o B, pessoal? B é igual a Y barra menos M vezes X barra. Média de Y menos M vezes média de X. Ou seja, o B é igual a 34.545,333 menos 40,049 vezes 317,167. Tá? Então, nosso B, vamos calcular ele aqui. Apagar a calculadora. Ó, 34.545,333 menos 40,049 vezes 317,167. Isso é igual a 21.843.111, né? O 82. Como o próximo número aqui depois do 1 da terceira casa decimal que a gente está usando é 8, a gente vai arredondar para 12, né? Então ficou 21.843.112, beleza? Vamos subir aqui, ó. B 21, né? 843,112. Então esse é o nosso Bzão aí. Cara, que a gente está procurando para poder aplicar nessa formuleta aqui, ó. Copiá-la aqui. Vamos mais para frente, vou adicionar mais uma página aqui, para a gente poder continuar a questão, calculando o nosso erro. O que a questão está pedindo? O erro padrão, né? E para calcular o erro padrão, a gente usa essa formulazinha aqui,
que ela é mais fácil do que aquela outra que a gente viu, né? Antes. Então, vamos substituir os valores aqui nessa fórmula, pessoal. O nosso SE, portanto, vai ser igual a raiz de quem? Somatório de y ao quadrado. Aqui vai entrar aquele número grandão lá. Lá da somatório de y ao quadrado. Vamos lá na tabela. Y ao quadrado é esse, somatório é esse, 17 milhões, não sei quem aqui. Então, 17 391 324 252 menos o B, a gente acabou de calcular, 21.843 112 vezes o somatório de y. O somatório de y, pessoal, é 414, aqui, vou voltar aqui na tabela para a gente ver. 414, 544, tá? B vezes o somatório de y, 414, 544, menos o n. Quem é o n? O m é o 40. Vamos voltar lá para a gente ver. 40,049 menos 40,049 vezes quem? O somatório de xy. Vezes. Quem é o somatório de xy, pessoal? 149.000, né? Aqui, ó. 149, 321, 836. 149 milhões, na verdade, né? 321.000 836. Tudo isso dividido por n menos 2. 12 menos 2. Tá? Fecha aqui a raiz grandona. Vou calcular esse número aí na calculadora. Como que faz isso, né, gente, na calculadora? Vou fazer pela ordem aqui, né? Um menos o outro, menos o outro. Ou seja, 17, 391, 324, 252, menos. Vou colocar um parênteses aqui, porque tem uma conta de vezes ali, tá? 21.843,112 vezes 414, 544, beleza? Fecha parênteses aqui. A gente já pode dar igual nisso, tá? Beleza? Desse número aí, 8 milhões alguma coisa, bilhões, sei lá. Agora a gente vai fazer essa outra parte aqui, ó, 40,049 vezes não sei quem lá. Então a gente vai fazer aqui, ó, menos. Já aparece a ANS menos, então a gente fez a primeira conta de menos, agora a gente vai fazer a segunda conta de menos aqui, tá? 40,049 vezes 149, 321, 836, tá? Isso dá 2.500 bilhões, né? Sei lá, né? Como é? 203.000, isso aí, 2.356.203,21. Esse número aqui é a parte de cima,
tá? Pode até copiar ele aqui, ó. 2 bilhões. Então, o SE é igual a raiz daquele número lá, né? 2 ponto. Quanto é que é? Vamos olhar aqui na calculadora. 356.203. Ponto 0,21. Eita. Deixa eu voltar aqui para a prova. 0,21. Esse número aqui, dividido por 12 menos 2, que é 10, e a raiz quadrada disso. Então, vamos voltar na calculadora para a gente já calcular finalmente isso aí. Então, é esse camarada aqui, dividido por 10, né? A casa decimal só andou ali, né? Então, agora, em vez de 2 bilhões, eu tenho 235 milhões, né? A raiz quadrada. Então, raiz desse carinha aí, ó, de ANS. A gente tira a raiz do número que está na tela. Tá? Isso é igual a 15.349.928. Ok? Então, arredondando para 3 casas decimais, como é o processo que a gente vem fazendo, esse 41 aqui é abandonado. Tá? Então, portanto, né, o nosso erro padrão da estimativa é igual a 15.349, né, vírgula 928. Ok, pessoal? E essa é a solução final aí da questão 1 da prova de 2025-2, beleza? É uma questão bem complicada. Se fosse usar aquela fórmula anterior aqui, ó, essa fórmula aqui, só vou fazer um comentário aqui, tá bom, gente? Você usar essa fórmula aqui, que é a que o professor tutor usou lá na aula de revisão, é ideal fazer com Excel conforme ele fez, tá? Porque fazer essa fórmula aqui no braço, ela dá bastante trabalho por conta desse erro aqui, ó. Só como comentário, tá bom, gente? Esse YI menos Y chapéu I, cada um desses valores aqui dá muito mais trabalho. A gente tem que calcular a reta de regressão para poder calcular o Y chapéu, que é o valor estimado para cada Y, tá, na reta de regressão, e adicionar mais uma coluna, depois fazer a diferença entre cada valor e esse valor estimado e elevar ao quadrado, somar isso tudo. Então, com essa fórmula que dá mais trabalho, por isso essa fórmula que é alternativa, mesmo dando trabalho, acabou sendo mais vantajosa, né, do que a fórmula aqui, essa fórmula outra aqui que aparece lá no material, beleza? Tá, então essa foi a questão número 1 aqui, já vou encerrar por agora. É isso aí, qualquer dúvida, mandem comentários lá e eu vou tentar responder e tentar ajudar. Ok? Um abraço, pessoal.